Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos reunidos, mais uma quinta-feira, ainda que cada um na sua casa, por uma live, estamos aqui reunidos para, estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, mais uma semana, que o Senhor, até aqui tem nos abençoado, o Senhor até aqui tem derramado graça sobre as nossas vidas. Até aqui o Senhor tem sustentado as nossas vidas, mediante tudo que temos passado, tudo que temos sofrido nesses dias, O Senhor é quem tem guardado as nossas vidas. Eu quero nessa noite meditar, numa palavra com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra de fé, para nos impulsionar a cada vez mais estarmos firmes no Senhor, confiarmos a cada vez mais no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor tem sido, aquele que tem guardado a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Amém, queridos? O nosso texto hoje está em 2 Coríntios 5, o versículo 7. Somente um versículo, 2 Coríntios 5, 7, que nos diz assim: visto que andamos por fé e não pelo o que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Só este versículo, um versículo pequeno, mas que fala muito aos nossos corações neste dia. Um versículo que fala muito, aquilo que tem acontecido nesses dias, que nós temos passado, esses dias, que são maus, esses dias, que as pessoas, muitos têm andado com medo, do que pode acontecer. As pessoas têm, muitas vezes perdido a sua fé, têm deixado de crer, têm colocado medo acima, da confiança, da esperança no Senhor, E um versículo que nos diz que nós, devemos andar pela a fé, devemos viver pela fé, não daquilo que nós vemos, daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que está acontecendo, Nós ligamos a TV, ouvimos muitas coisas na TV, às vezes só notícias ruins tem na TV, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é maravilhoso, O nosso Deus, ele tem cuidado de nós, o nosso Deus, ele tem sido, o nosso porto seguro, Aqui uma palavra onde fala que nós devemos viver por essa fé. E a pergunta para nós nessa noite é: nós temos andado pela fé? Nós temos vivido, pela fé, ou nós temos vivido pelas evidências que estão ao nosso redor? Temos vivido por aquilo que nós temos visto, que está acontecendo no mundo, em todo o planeta? Nós temos vivido, pelo que nós temos ouvido na TV, pelo que nós temos visto nas redes sociais? Porque nós sabemos que os tempos são maus. A palavra nos diz que os dias são maus, o amor do homem vai se esfriar. Nós sabemos que ia ser dessa forma, mas o Senhor nos disse que isso era só o princípio das dores, ou seja, nós sabemos que ainda as coisas vão ficar ainda mais difíceis ainda. Nós sabemos que tudo isso vai acontecer para que se cumpra tudo o que o Senhor disse. Tudo que o Senhor disse vai se cumprir, e nós sabemos que o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele tem cuidado de nós, ele tem sustentado a nossa vida. E são tempos onde a nossa fé, ela nunca foi colocada tanto em evidência, Onde a nossa fé nunca foi colocada tanto assim em evidência no Senhor, porque o Senhor está provando a nossa fé nesses tempos. O Senhor está provando, as nossas vidas, provando se realmente somos aqueles da fé, Porque muitas vezes na nossa oração, quando estamos, reunidos na igreja, muitas vezes a nossa oração é que nós vamos ter uma fé inabalável, que nós vamos ter uma fé que crê, que ama somente, que nós vamos ter uma fé que, nós não vamos desanimar, mas quando chega uma luta, uma tribulação, nós facilmente desanimamos, Nós facilmente desistimos, nós facilmente, deixamos de orar, deixamos, de buscar o Senhor, reclamamos, murmuramos e ainda falamos: Senhor, porque o Senhor deixa acontecer tudo isso? E uma das coisas que nós precisamos aprender, compreender e ter a convicção no nosso coração é que tudo está no controle do Senhor, Tudo isso que está acontecendo, isso tudo que está acontecendo aí no mundo,
esse vírus, que é essa pandemia geral, né, global aí no mundo, atingindo aí o mundo inteiro, né, assolando aí, levando, né, muitas vidas, né, por causa deste vírus. Mas o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. O Senhor nunca perdeu o controle. Muitas das vezes a gente pensa o Senhor perdeu o controle, ou nós pensamos isso é coisa do inimigo, mas não, queridos, não tenhamos esse pensamento. Tudo está no controle do Senhor, tudo está debaixo da mão poderosa do Senhor. O Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle, né, de tudo que está acontecendo neste mundo, de tudo que acontece, tudo acontece pela vontade do Senhor. Assim como quando o inimigo, né, quando o diabo foi pedir para Deus tocar na vida de Jó, tocar nos seus bens, tocar, né, tirar seus bens e até matar os seus filhos, o nosso Deus então falou, pode tirar os seus bens, pode até matar seus filhos, só não tire a vida, só não toque na vida de Jó. E nós vemos ali que então o diabo precisou pedir, né, permissão para Deus para fazer o que ele fez com a vida de Jó, né? Então nós sabemos que temos a certeza que Deus está no controle de tudo isso. Deus tem o controle do mundo nas suas mãos. Este mundo, o sistema que este mundo, né, ele entrou, ele se tornou, ele jaz no maligno, né? O sistema que este mundo entrou, ele jaz no maligno, mas a terra, os céus, foi tudo criação de Deus. Eu, você, somos criação de Deus. Então nós precisamos confiar no Deus da nossa salvação. Precisamos confiar naquele que tem, né, derramado graça sobre as nossas vidas, aquele que tem abençoado grandemente as nossas vidas, né? E a nossa fé está sendo colocada em prova nesses dias. A nossa fé nesses dias, ela está sendo posto à prova para que o Senhor possa saber, né, em quem é o homem, quem é a mulher verdadeiramente que confia nele, que tem fé nele, porque é um momento difícil, é um momento onde, né, muitos perdem o seu emprego, né, por causa de estar tudo, né, o governo ter fechado, né, basicamente tudo. Alguns empregos, né, patrões têm que dispensar, infelizmente, né? Alguns lugares ainda a gente tem o trabalho, mas às vezes estamos recebendo reduzido o nosso salário. Então são momentos assim difíceis para o homem, difíceis, né, para o homem falar para Deus, como eu vou ter fé em Ti, Deus, olha o que está acontecendo, porque o Senhor permitiu que eu perdesse o meu emprego, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida, na minha família. E nós, então, entra a dúvida no nosso coração, nós então começamos a ter dúvidas, começamos, né, a duvidar do Senhor, o nosso coração começa a ficar com incredulidade, o nosso coração começa a duvidar se realmente Deus nos ama mesmo, porque se Deus nos amasse, por que estaria acontecendo o que está acontecendo? E nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, queridos. Não desanime, né? Não desista. Tenha uma fé, né, operante, uma fé viva no Senhor. O Senhor, ele se agrada quando ele acha no homem, né? Quando ele acha no ser humano, na sua criação, a fé verdadeira nele. Ainda que do meu lado, né, à minha direita, à minha esquerda, está tudo um caos. Eu olho para todos os lados, eu vejo só o caos. Mas é aí que o Senhor levanta os seus homens e as suas mulheres no meio do caos, né? No meio da tribulação, da dificuldade, que os homens de fé devem aparecer, aqueles homens que ainda que todo mundo está dizendo e ainda que o que eu estou vendo parece que vai, né, está ruindo tudo, mas neste momento os homens, as mulheres, né, a criatura de Deus, que conhece a Deus, que tem fé em Deus, ele não desanimará, ele não desistirá, ele não murmurará, mas simplesmente vai crer em Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que tem feito maravilhas em nossas vidas. E a nossa fé está neste momento sendo posta em provas, assim como muitas vezes, né, a nossa fé é colocada em prova no nosso dia a dia, quando, digamos, né, estamos no dia a dia normal, assim, né, não diante desse vírus que estamos enfrentando, essa situação que é onde, né, a igreja está fechada, né, não estamos podendo nos reunir no templo ali junto para celebrarmos juntos, mas
a nossa casa, né, de uma maneira assim efetiva se tornou a igreja do Senhor, né? Nós sabemos que nós somos a igreja do Senhor fora da igreja, nós somos a igreja do Senhor mesmo quando estamos, né, indo à igreja, nós sempre somos a igreja do Senhor, a nossa casa sempre tem que ser a igreja do Senhor, mas dessa vez de uma maneira efetiva, né? Eu creio que os lares se tornaram verdadeiramente a igreja do Senhor, né? Aonde estamos, né, fazendo cultos online, né, transmitindo, né, via, né, e Facebook os nossos cultos, né, estamos, né, trazendo uma palavra, não temos o ministério de louvor, né, não temos o momento do nosso dizimar e ofertar ali, mas nós continuamos, né, fazendo tudo isso, né, louvando em casa, continuamos, né, fazendo, né, as nossas ofertas, os nossos dízimos, né, porque nós temos um compromisso com o Senhor, nós temos um pacto com o nosso Deus, nós temos, né, a fé no nosso Deus. E essa fé, nós vivemos por essa fé. Por isso nós não desanimamos, por isso nós não desistimos, né, queridos? Por isso nós somos felizes, né? Somos alegres, temos o fruto do Espírito da alegria em nossas vidas diante das dificuldades que estamos passando, diante das adversidades que estamos passando, né? E nós sabemos que outras virão, outras adversidades virão, né? Essa luta que estamos passando, ela vai terminar no momento que Deus determinar que vai terminar, porque o Senhor, ele vai se cumprir sempre a vontade dele, né? E a nossa oração deve ser sempre desta forma, a nossa oração deve ser sempre desta maneira, né? Senhor, que se cumpra a sua vontade, né? Nosso trabalho é orar, é interceder, mas sempre, né, na nossa oração devemos, né, sempre falar ao Senhor que se cumpra a sua vontade, Senhor, porque no fim é sempre a vontade do Senhor que vai se cumprir, no fim é sempre o querer do Senhor que vai se cumprir, né, na humanidade, na nossa vida, né, em derredor, né, de todo o mundo, né, porque o Senhor criou, né, o homem, criou para a sua adoração, criou o homem, né, para ser a sua imagem e sua semelhança, e assim nós somos, e quando falamos que somos a imagem e semelhança de Deus, precisamos ser esses homens, essas mulheres que têm fé, uma fé inabalável, uma fé viva, uma fé que não duvida, uma fé que simplesmente confia no plano do Senhor, confia no agir de Deus, confia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, o Senhor quer trazer conserto para o homem, o Senhor quer trazer um ensinamento para as nossas vidas diante do que estamos passando. Se nós não tínhamos o costume, às vezes, de orar em casa, de ler a palavra em casa, de fazer um louvor em casa, às vezes nós esperávamos chegar no culto na quinta, no sábado, no domingo, né? Nós esperávamos chegar, né, nesses dias para orar, para cantar junto com o louvor, para ler a Bíblia na hora, né, na hora da pregação. E nós temos, né, aprendido que o nosso dia a dia é o louvor ao Senhor. O nosso dia a dia tem que ser essa adoração ao Senhor, né? O nosso dia a dia na nossa casa, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, temos que cantar louvores ao Senhor. E assim tem sido, né, nesses dias, né? Quase aí, acho que quase um mês nós já estamos assim, né, em casa. Passamos, né, o domingo passado, né, que foi o culto de Páscoa, né, que celebraríamos, né, na igreja a ressurreição do nosso mestre, mas estávamos nas nossas casas, né, respeitando, né, aquilo que o governo, né, as autoridades, né, determinaram, né, porque isso agrada ao Senhor também, né, quando nós obedecemos às autoridades, né, obedecemos os governantes, né, mas nos nossos lares mesmo, né, ouvindo, né, a pregação pela uma tela, né, de celular, de TV, de computador, mesmo assim nós estávamos conectados com o Senhor, mesmo assim nós estávamos, né, ligados no centro da vida, que é o Senhor, estávamos celebrando, né, a sua ressurreição, estávamos, né, celebrando tudo que o Senhor fez por nós, queridos. E essa palavra que nos diz aqui que, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, nós estamos caminhando pela fé, não estamos andando pelo que vemos, não estamos andando pelo que nós sentimos, pelos nossos sentimentos que podem, né, nos enganar, pelo aquilo que nós achamos, pelos nossos achismos, não, nós caminhamos e nós andamos por fé, nós andamos pela fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, andamos pela fé que nós temos no nosso Mestre, porque o Senhor nos resgatou,
o Senhor nos curou, o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, nos trouxe para o seu reino de luz, queridos. Mas nós precisamos permanecer firmes no Senhor, precisamos permanecer firmes nessa fé, porque somente através da fé no Senhor que nós conseguimos agradar o Senhor. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, eu não posso achar que a minha vida eu agrado a Deus se eu não tenho fé, se na hora de eu provar a minha fé eu não tenho fé, eu não vou conseguir agradar a Deus. Eu posso viver uma vida inteira iludido, achando que eu sou da igreja há bastante tempo, eu tenho até um ministério, né? E eu penso, né, eu agrado a Deus com o que eu faço, eu agrado a Deus, mas se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. A Bíblia fala que não é sem fé, talvez eu não agrade a Deus. Sem fé eu agrado um pouco a Deus. Não, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso então ter a fé. É somente através da fé. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, ele fala para Tomé, olha, que bom que você me viu e creu, mas ele fala, melhor ainda é aqueles que não viram e creram, ou seja, melhor ainda aqueles que não me viram, mas creram em mim, ou seja, muitas vezes estamos como Tomé, né? Nós precisamos ver as evidências, precisamos ver o que está acontecendo para nós crermos, senão, se nós não vermos, nós não cremos no Senhor. Se a gente não vê, a gente não crê. Se a gente não vê, a gente não vai acreditar. Então, que a nossa vida, queridos, seja como quando Jesus fala, aqueles que não viram e creram, esses ainda, melhor ainda para esses que não viram, mas creram em mim. A nossa vida é assim, queridos, nós adoramos a um Deus que, como a canção diz, é invisível, mas é real. É mais real do que este momento que eu estou falando com vocês aqui, do que vocês estão, né, vendo esta palavra. É mais real do que eu gravar este vídeo, é mais real do que eu estar aqui na minha casa, é mais real do que, né, é mais real do que tudo isso, né? O nosso Deus, ele é mais real do que tudo isso, porque é invisível, mas é real, e nós não o vemos, né, com os nossos olhos carnais, mas nós cremos. Ele está aqui, ele está aí na sua casa, ainda que você esteja assistindo sozinho esta palavra, ele está aí com você, queridos, ele está do seu lado, ele está aí te acompanhando, ele está aí te guardando. Basta você ter fé nele, não desacreditar, não olhar as notícias pelo jornal e se desesperar, meu Deus, o que vai acontecer agora, pois a TV está falando isso, os números, né, quando colocam aí em números de mortes e casos que estão acontecendo, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não, querido, o nosso trabalho é interceder, é orar, para que o Senhor faça a vontade dele, porque sempre vai prevalecer a vontade do Senhor. O nosso trabalho é interceder, é orar, e muitas vezes o Senhor vai nos colocar nessas situações, onde são situações que parecem impossíveis, situações que parecem difíceis, situações que parecem às vezes insustentáveis. Nós vamos estar nessas situações porque o Senhor vai estar provando a nossa fé, e aí nós vamos verdadeiramente mostrar para o Senhor se nós cremos verdadeiramente nele, se nós temos uma fé verdadeiramente nele, ou se a nossa fé é uma fé morta, ela é uma fé vã, ela é uma fé que somente eu tenho fé quando está tudo bem, ou seja, está tudo caminhando bem, está tudo maravilhoso, está tudo de uma maneira, né, assim, tranquila, então eu creio no Senhor, então eu tenho fé no Senhor. Mas quando eu sou colocado diante de situações, né, assim, impossíveis, situações assim, desesperadoras, eu não tenho fé no Senhor, eu não confio no Senhor, eu não acredito, né, no Senhor, ou seja, eu sou igual a Tomé, eu só vou acreditar se eu ver, eu só vou acreditar se eu estiver vendo com os meus olhos carnais. E nós não podemos ter, né, os nossos olhos carnais dominando, né, a nossa vida, porque facilmente, né, com os nossos olhos carnais, nós nunca vamos ter fé verdadeira no Senhor. Nós nunca vamos crer verdadeiramente no Senhor, queridos. Nós vamos sempre esmorecer se nós olharmos com os nossos olhos carnais. Porque o Senhor, ele é um ser espiritual. Então nós precisamos ver com os nossos olhos espirituais, querido. O Senhor não é carne, ele é espírito. Nós precisamos olhar para ele com os nossos olhos espirituais, querido. Devemos andar
por fé, viver por fé, caminhar por fé, não pelas evidências, pelo que vemos, pelo aquilo que nós, né, ouvimos, pelo aquilo que chega até nós, né, as informações, mas precisamos sempre sim andar por fé, viver por fé, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, uma fé inabalável, uma fé viva, uma fé operante, uma fé que crê, uma fé que ama, uma fé que, independente do que está acontecendo, eu tenho fé no meu Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está com o controle do mundo na palma das suas mãos, querido. Não duvide disso nunca. O Senhor tem o controle de tudo. O motivo de estarmos aqui neste dia, neste momento, foi porque o Senhor permitiu mais um dia que estivéssemos aqui, nos deu o fôlego de vida mais um dia. O Senhor, né, soprou mais um dia, nos deu o fôlego nos nossos pulmões, nos permitiu que estivéssemos aqui mais um dia, porque o Senhor é quem sabe todos os nossos dias na face da terra. E o que eu tenho visto muito, e não somente neste caso do que estamos enfrentando, mas diante de muitas coisas que enfrentamos, né, diante de tantas lutas que enfrentamos, um vírus que é altamente contagioso, né, falando especificamente deste momento, que tem aí, né, levado muitas vidas, mas sabemos que tudo está nas mãos do Senhor, a nossa vida está nas mãos do Senhor, o tempo que nós vamos viver nessa terra, neste corpo de carne, né, que o nosso espírito vai habitar neste corpo de carne, é o Senhor quem sabe. Se Ele falar hoje chegou, hoje é seu último dia aqui, então será o meu último dia aqui. E o homem, ele não entende, ele não compreende a morte, ele não compreende a morte porque ele não está firmado em Deus, porque sua fé não está firmada em Deus. E nós vemos que o homem, ele tem muito medo da morte, ele tem muito medo, né, do que pode acontecer com ele, porque muitas vezes não sei para onde eu vou depois que eu morrer, ou muitas vezes o homem nem acredita nisso, mas nós sabemos que o Senhor, quando, né, mandou Adão para fora do Éden, mandou Adão e Eva para fora do paraíso, disse que eles teriam que semear a terra, disse que eles teriam que, né, ali se esforçar ali para reconquistar de novo o lugar que temos com o Senhor, né, queridos? Então nós sabemos que um dia a morte vai chegar para todos nós, mas sempre diante de uma situação assim, de um vírus que pode nos deixar doente, nós muitas vezes nos ficamos com medos, amedrontados. Senhor, se eu morrer, eu não sei se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Senhor, então eu tenho medo. Mas, queridos, quando nós andamos, vivemos por fé, nós temos a convicção que nós vamos para junto do nosso Senhor, quando o Senhor levar, quando o Senhor tirar o fôlego da nossa vida, quando o Senhor cessar o fôlego do nosso pulmão, quando o Senhor parar as batidas do nosso coração, porque nós cremos no Deus vivo, nós temos servido a este Deus vivo, nós temos, né, cooperado com esta obra maravilhosa que o nosso Deus nos colocou na mão para fazer. Quando Jesus vai elevado aos céus, né, tem a sua ascensão